Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Já separa sua Bíblia, o seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo, amém? Hoje nós vamos falar sobre o banquete do rei Belsazar. E antes de iniciarmos, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse estudo com alguém que ama a palavra de Deus, ama aprender e estudar a palavra. Amém? Vamos lá? Daniel capítulo 5, vamos ler dos versos 1 até o verso 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estavam em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus príncipes, as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas, e beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meu Deus! Como falamos no último vídeo, não se fala mais de Nabucodonosor depois do capítulo 4, e o ano agora muda na narrativa de Daniel. Nós estamos falando do final do Império Neobabilônico, fundado por Nabopolassar, cerca de 626 a.C. Quem que era Nabopolassar? O pai de Nabucodonosor. Pelo menos 20 anos se passaram desde a morte de Nabucodonosor. Nós vemos aqui no verso 2 que Belsazar é chamado de filho de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não era seu pai. Belsazar era filho de Nabonido. Isso acontece porque no hebraico e no aramaico o termo filho também pode significar descendente ou sucessor, não necessariamente filho biológico. Então Daniel está usando uma expressão no sentido de herdeiro do trono de Nabucodonosor. E quem que era Nabonido? Nabonido, o rei de então, ele estava no Líbano se recuperando de uma enfermidade antes de uma guerra com Tema, lá na Arábia. E ele chamou seu filho Belsazar, a quem ele confiou o seu reino. E olha o que o filho dele fez, né, com os objetos sagrados. Belsazar era novo, ele teria por volta de 26 anos, aqui na época de Daniel, capítulo 5, e ele atuava como chefe do exército babilônico. Nesses versículos, nós vemos que Belsazar estava dando uma festa. Ele estava profanando os objetos do templo, objetos que eram sagrados. Nós entendemos que o que acontecia aqui nessa festa era uma grande orgia, pois haviam muitas concubinas. O brinde que eles fazem remete ao sonho de Nabucodonosor. Lembra da estátua que nós estudamos? De ouro, prata, bronze, ferro. Será que isso era apenas uma coincidência ou Belsazar queria fazer uma afronta a Deus por Nabucodonosor? Vamos ler dos versos 5 até o verso 12, diz assim: Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com grande força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito na parede, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados.
A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondendo dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E a teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento, entendimento, interpretação de sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel e ele dará a interpretação. Então, os dedos de mão que aparecem escrevendo na parede representam o juízo de Deus que viria sobre Beltesazar. O dedo de Deus está relacionado com o juízo. Olha só, esse tipo de alusão ao juízo aparece, por exemplo, em 2 textos bíblicos. O primeiro está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, e eu vou ler para vocês aqui. Êxodo, capítulo 31, verso 18, diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E também eu quero citar Apocalipse, capítulo 3, verso 5, que diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Muito interessante, não? Beltesazar ficou apavorado, porque ele sabia que aquilo representava o juízo divino e que era uma mensagem escrita pelo Criador. Olha o cenário, ele estava dando uma grande festa e essa escrita apareceu, segundo estudiosos, em uma parte bem iluminada do salão. E esse salão tinha por volta de 52 metros por 17, era muito grande e era chamada Sala do Trono. Era um lugar de grande visibilidade, ou seja, todo mundo viu aquela escrita na parede. Beltesazar mandou chamar todos os sábios e, mais uma vez, ninguém conseguiu interpretar. Daniel tinha por volta de 84 anos nessa época. Vamos ler agora dos versos 13 ao verso 17? Diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou Daniel ao rei dizendo assim: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação a essas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, faz-me saber a sua interpretação e serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o 3º governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Beltesazar quis dar uma de desentendido, mas ele conhecia muito bem sobre Daniel. Ele conhecia muito bem a fama que Daniel tinha. E você pode se perguntar por que Daniel recusou os presentes do rei. Ele queria eliminar a ideia de interesse próprio, ele estava ali apenas cumprindo o seu dever. Vamos ver o que Daniel fala ao rei, vamos ver? Versos 18 ao verso 28, diz assim: Ó rei,
Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Versos 18 até o 28, vamos lá. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os homens o seu coração, foi semelhante ao dos animais e a sua morada com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, teus senhores, as tuas mulheres, concubinas, beberam vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido o teu reino e dado aos medos e persas. Meu Deus, olha a ousadia de Daniel. Então, Daniel condena de forma aberta o orgulho e a blasfêmia do rei. E ele tenta relembrar ao monarca de como ele agia diferentemente de Nabucodonosor, que no final de sua vida se humilhou perante Deus. Então, ele chega na parte mais interessante desse versículo, que é a mensagem na parede. E o que ela significa? A mensagem em aramaico dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Peres. Originalmente, não existem vogais nessas palavras e nem separação das palavras, o que torna muito difícil para as nossas mentes ocidentais compreenderem. Estudiosos dizem que seria algo como, eu vou citar as letras: C, T, D, C, D, P, S, D, D, V, D, D. Tudo indica que se tratava de medidas de peso. Mene poderia significar 600 gramas. Tekel, 10 gramas. Parsim, 300 gramas. Isso era uma linguagem comercial da época que facilitou para Beltsazar compreender aquele sentido do que estava dizendo. Então, a mensagem de Deus estava comparando Beltsazar a uma mercadoria que estava prestes a ser liquidada. Tekel vem de uma raiz que significa pesar. Só que nesse contexto, o peso é achado em falta, ou seja, é uma fraude. Essa linguagem também aponta para o juízo, principalmente quando lembramos do que fala em 1 Samuel capítulo 2, verso 3. Olha o que fala em 1 Samuel capítulo 2, verso 3. Não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o seu Deus. O Senhor é o seu Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança. Parsim, no plural, é pedaços e vem de uma palavra significando desintegrar ou despedaçar. A mensagem de Deus,
está comparando Belsazar a uma mercadoria que se rasga em pedaços. A ideia das palavras é mene, contado, tekel, pesado, parsim ou peres, dividido, que é exatamente o que aconteceria com o reino da Babilônia. Vamos ler agora, finalizando o versículo, o capítulo 5, versos 29 ao 31, que diz assim: Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. E naquela noite o juízo de Deus veio sobre Belsazar, rei dos caldeus. Ele foi morto naquela mesma noite. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Vamos entender esse trecho? Já no fim da Babilônia, o rei Belsazar tenta conceder um cargo ao profeta Daniel. A profecia foi cumprida e o Império Medo-Persa assume o poder. No verso 31 diz que Dário, o Medo, ocupou o reino. Só que historicamente não existe registro extra-bíblico de um rei Dário, o Medo, imediatamente após a queda da Babilônia. Mas a hipótese mais provável, baseada em fontes arqueológicas, baseada em textos babilônicos, é que Dário foi um título honorário aplicado a um tal de Gobrias, o general Medo que administrou a Babilônia em nome de Ciro. Aqui Dário seria como César, uma nomenclatura que se dava a quem fosse governar aquele local. César era uma nomenclatura de um imperador romano. No Novo Testamento nós lemos sobre isso. Meu Deus, quantas informações nós vimos até aqui. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu quero deixar também aqui uma Bíblia que tem uma fácil forma para você interpretar, uma leitura muito fácil, muito didática, que é a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu vou deixar o link para você adquirir essa Bíblia aqui na descrição do meu canal. E você, adquirindo essa Bíblia, você está colaborando com o meu canal. Amém? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo estudo.